Muito bem, muito bem. É, falando em desenvolvimento mediúnico, é lógico que a gente não pode ficar preso somente a questões relacionadas à mediunidade de psicofonia, que há aqui os centros, todos em geral, seja de Umbanda, Candomblé, é, espírita, dão mais ênfase, né, à psicofonia. No caso do Candomblé, nem tanto a psicofonia em si, né? Mas os centros que requerem incorporação, geralmente trabalham muito a questão da psicofonia. E então não fiquem presos só a esse tipo de mediunidade. Não existe só esse tipo de mediunidade. Nem todo médio é psicofonista. Existem três formas de fazer esse intercâmbio com a espiritualidade, usando a voz. Tem a canalização, que é quando o espírito se aproxima de você e a aura dele se funde com a sua aura. Você fecha os olhos e começa a falar o que você sentiu, o que você pensar, através da intuição. Você vai estar muito mais inspirado e intuído do que incorporado. Você vai estar totalmente consciente. Isso é a canalização. Os processos de canalização, os trabalhos de canalização, eles são muito bonitos mesmo. Não precisa ser médium, propriamente falando. Todo mundo é médium, todo mundo tem possibilidade de mediunizar, ou seja, de fazer intercâmbio com o plano espiritual. Todo mundo tem, de um jeito ou de outro. E a canalização vem provar isso, porque você não precisa ser aquele médium ostensivo, aquele médium que entra em transe, aquele médium que foi pego pelos espíritos e teve que trabalhar. Não, você pode ser uma pessoa assim, considerada mais seca possível em termos de intuição, inspiração e mediunidade. E no processo de canalização, sob concentração, seriedade, disciplina, você canaliza o espírito tranquilamente. Agora, a psicofonia já tem que desenvolver, já tem que ter uma certa tendência, digamos assim, o seu espírito já tem que estar inclinado a isso por conta de preparações reencarnatórias, porque pelo impulso do querer, pelo impulso da vontade, da força da vontade, o seu chakra laríngeo se funde com o chakra laríngeo da pessoa, do comunicante, do espírito desencarnado. Então, nesse caso, acontece a mesma coisa que na canalização, sua aura vai se fundir com a aura daquele espírito, só que além disso vem um segundo grau, que é um feixe fluídico, sai do chakra laríngeo do espírito e se funde com o seu, e outro feixe sai do seu chakra e se funde com o dele, eles se entrelaçam formando um feixe só, como se fosse um... Sabe quando você coloca o seu celular para recarregar na tomada, você não pluga ele no celular e coloca ele na tomada? Né? Então, a mesma coisa. Imagine que o seu celular, a entrada do seu celular e a entrada da tomada, um é o seu chakra laríngeo, o outro é o chakra laríngeo do espírito comunicante. Isso na psicofonia acontece isso aí. Por que no chakra laríngeo? Porque o chakra laríngeo é o chakra do campo mental superior, onde está o intelecto. Por isso. Mas é através desse chakra também que se faz a psicopictografia, que é aquela mediunidade de pintura, e através desse chakra que se faz também a psicografia. Tanto o espírito que pinta, como o espírito que fala, como o espírito que escreve através do médium, ambos usam o chakra laríngeo do médium. O plug é feito aí de chakra laríngeo a chakra laríngeo. Já a incorporação, que é a psicopraxia, é quando o camarada ele é um médium de desdobramento, ele sai fora do corpo físico e no lugar do espírito dele ali no corpo entra o espírito da entidade. Então o médium sai do corpo e entra um outro espírito. O Allan Kardec era contra isso, ele dizia que isso não era possível. Já o Camille Flammarion e outros amigos do Allan Kardec, eles dizem que sim, que era possível sim. Tanto é que eles se distanciaram um pouco do Allan Kardec, que eles perceberam que o Allan Kardec estava muito voltado a algumas ideias muito particulares dele próprio. Ótima pessoa, Allan Kardec, mas enfim. E aí, o Leon Denis, todo esse pessoal sabia que um espírito entra no corpo de uma pessoa assim. É raro, é raríssimo, mas acontece.
Então essa é a diferença, né, de canalização para psicofonia e psicopraxia.